Amados irmãos e amadas irmãs do Face, do Instagram, do YouTube e da Rádio AD Jerusalém, né? Amados irmãos, estamos aí na luta, na guerra, né? Eu tô com problema no celular, mas tudo será resolvido na hora e no tempo de Deus, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar para que possais andar, né? Para que possas andar. A Bíblia Sagrada relata no livro de Êxodo que quando o povo de Israel estava sedento no deserto, Moisés, de acordo com a orientação do Altíssimo, feriu uma rocha e dela brotou água, como todos sabem dessa passagem. O que podemos aprender com essa e outras tantas passagens bíblicas? Que coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quando tomamos a posse da promessa de Deus, qualquer situação adversa transforma-se em coisas boas, pois o Pai declara que a sua palavra não volta vazia. Você pode ter certeza de que o Todo-Poderoso não falha. Aquilo que promete, Ele cumpre. Nós vamos ler uma passagem agora que a Sagrada Escritura afirma em Colossenses capítulo 1, né? Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 13, né? Em nome do Senhor Jesus. De 3 a 13. Oh, glória, né? É maravilhoso falar do Senhor. Já estava com saudade de vocês, amados irmãos. Graças damos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho, que já chegou a vós em todo o mundo. Esse Evangelho vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade, né? Porque isso é importante, conhecer a graça de Deus em verdade. Aprendeste isso com Epáfras, né? Nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo. Também nos declarou o vosso amor ao Espírito Santo. Paulo ora pelos colossenses, assim como eu oro por vocês, como nós, pastor, oramos pelas nossas ovelhas. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, olha aí, com alegria e nunca com tristeza, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na sua luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, saber a remissão dos pecados. Amados, ó como Deus nos amou e nos ama. Nós temos que dar graças ao Pai no que fez, Ele nos fez idôneo a participar da herança dos santos na luz. Ele nos fez idôneo para nós participarmos da herança dele, que nós somos filhos dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, na sequência, o que nós somos? Herdeiro dele e co-herdeiro de Cristo. Ele nos tirou
do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Espírito Santo ele nos transformou. Em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber que a remissão dos pecados, que nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus. Por isso que ele nos diz isso, que devemos amar uns aos outros como a si mesmo. O que o apóstolo Paulo sentiu pelo Espírito Santo é o mesmo que está acontecendo hoje. A obra de Deus aqui no Brasil é o retrato da igreja de Colossenses. Paulo dava graças ao Pai e dizia que sempre estava orando pelos amados irmãos de Colosso. E é o que nós fazemos. Toda madrugada oramos pelos nossos irmãos. Toda madrugada nós oramos pela família Jerusalém. Toda madrugada nós oramos por cada participante, por cada companheiro, com cada amigo, com cada seguidor que nos segue. Ou no Instagram, ou no YouTube, ou no Face, na Rádio AD Jerusalém. Por isso que ele nos diz isso. É importante intercedermos pelas pessoas que são de Deus. Muitas vezes esquecemos de rogar ao Pai pelos membros da nossa congregação e até mesmo pelos pastores. Esses precisam de muita oração, pois têm o chamado para conduzir o rebanho do Senhor. Porque Paulo orava sempre, porque duas coisas chamaram a atenção desse apóstolo, né, do Paulo, que nós já vamos ver aqui, que nós começamos a fé e o amor posteriormente, né? Nós, pastores, amados, nós precisamos de muita oração. Nós precisamos de muita oração. Porque a guerra nossa não é contra o sangue, não é contra a carne. A guerra nossa é contra a potestade. É contra os espíritos caídos. É contra as coisas ruins. É uma guerra espiritual. E não uma guerra de sangue. A nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é a Bíblia. A nossa munição é a palavra de Deus. O que é a fé? A fé, conforme lemos no versículo 4, vocês lembram que nós lemos no versículo 4? Que desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo impressionou-se com a fé que os colossenses possuem em Deus. Por que não possuir uma fé assim? Da mesma forma, devemos ter uma fé livre, pura e genuinamente evangélica. Não ser religioso, ter uma religiosidade. Nós temos que ter fé genuína, mas em Deus, na palavra de Deus. Da mesma forma, devemos ter essa fé livre, pura e genuína, evangélica. Há, no entanto, muitos que possuem uma fé misturada a doutrinas estranhas. Tem crente que não sabe no que. Tem crente que só sabe reclamar. Por isso que ele nos diz aqui. Há, no entanto, muitos que possuem uma fé misturada a doutrinas estranhas, e por isso elas não operam, ou a fé é bíblica ou não opera, de jeito algum. É preciso interceder para que os irmãos permaneçam nessa total confiança na palavra. Amado, nós temos que confiar na palavra de Deus, ter fé no que Deus nos prometeu. Nós temos que ter fé em tudo que Deus nos prometeu. Em tudo o que nós temos nas mãos de Deus. O amor. Nós falamos da fé. E o amor? É outro fator que impressionou o apóstolo Paulo e impressiona qualquer um. Era o amor, que é a caridade, né? Na versão bíblica. O amor e a caridade é a mesma coisa. Biblicamente dizendo. Espiritualmente dizendo.
São todos aqueles que aceitaram o Senhor, os quais se tornaram santificados pelo sangue de Jesus. Vocês entenderam o que é o amor? O que é o amor? São todos aqueles, tá, que aceitaram o amor de Deus. É o outro fator. Que nós temos o amor um pelo outro. Você pode fazer a seguinte pergunta, né? Pastor, quem são os santos? São todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu único Salvador, os quais se tornaram santificados pelo sangue de Jesus. Na palavra de Deus, quando você aceita Jesus, aliás, Jesus te aceita, te resgata, te traz você para com Ele, que você desce as águas, que você é lavado e remido com o sangue do Espírito Santo, com o sangue de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, você passa a fazer parte do Santo dos Santos, né? Aí você tem que o quê? Ter fé, pedir a Deus, para você aprender, para que como eu peço todos os dias, quando eu acordo de manhã, para que Deus me ensine a me converter todos os instantes, para que Deus me ensine a converter-me a todos os instantes, todos os dias, para me santificar. A esperança. Olha que maravilha. Os 3 pontos cardeais e primordiais para termos Cristo conosco, para termos o Espírito Santo de Deus, é a fé, o amor e a esperança. Aqui, segundo Paulo, os irmãos de Colossos tinham essa fé e esse amor mútuo por causa da esperança que eles estavam reservada no céu. Para que eles estavam reservados no céu. Conforme lemos no versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade no Evangelho. Eita glória, né? Que maravilha! Então, estava reservada no céu, conforme lemos no versículo 5. Se Deus, em sua infinita sabedoria, criou todas as coisas e criou todos nós, e para todos nós, um planeta maravilhoso para Ele, para que nele nós desfrutarmos. Imaginemos, então, o que Ele tem preparado para quando estivermos nas mansões celestiais no reino da glória, onde o diabo jamais entrará. Aquele povo da primeira igreja cristã tinham certeza de viver na eternidade com o Senhor Jesus. É o que nós temos que ter também, essa mesma certeza, essa convicção, essa fé de estarmos na mansão celestial, onde não haverá morte, onde não haverá doença, onde não haverá pecado, onde não haverá nada errado. Então nós temos que unir a fé, o amor e a esperança. Os 3 têm que andar junto. A fé, o amor e a esperança. Não adianta existir fé se não existir amor. Não adianta existir amor se não tiver fé. Não adianta existir esperança se não tiver amor. E nem amor sem ter esperança. Então essas 3 coisas, essas 3 conjunturas têm que estar juntos. O amor, a esperança e a fé. Porque Deus é maravilhoso para conosco. Um fiel ministro. De acordo com o versículo 7, os irmãos da igreja de Colossos tiveram a felicidade de ser evangelizados por Epáfras, um fiel ministro de Deus, que era um grande estudioso e um fiel homem de Deus. Imagine a responsabilidade desse homem. Ele tinha de se consagrar e buscar na palavra a revelação do Pai. É o que nós temos que fazer. Orar de madrugada. Nós, pastores, nós temos um compromisso de orar na madrugada. Entre meia-noite e 5 horas da manhã, nós temos o compromisso de dobrar os nossos joelhos e orar pelos nossos irmãos,
pela família Jerusalém, orar pelo nosso planeta, por cada ser vivente nesse planeta e nos consagrar todos os dias. Ensinar aquelas pessoas para que crescessem, para que cresçam espiritualmente. Assim também é todos aqueles que é separado para guiar o povo de Deus. Não podemos e não pode ver o rebanho crescer, o pastor que não se consagra, nem ora ao Senhor pela vida dos irmãos, tampouco medita na palavra ou leva a revelação ao coração das ovelhas. Se nós, como pastor, não orarmos pelas ovelhas, não orarmos pelos nossos irmãos, o que nós estamos fazendo? Só temos o título de pastores? Só temos um nome, um cargo? Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o joelho no chão, é orar, é zelar pelas ovelhas. Epáfras, esse fiel escudeiro, ele dedicou-se àquele trabalho não como um profissional, mas como um pregador da palavra, um verdadeiro ministro de Deus. Um trabalhador executa suas devidas funções, mas ao final do dia deixa de lado seus afazeres profissionais. O pastor não pode agir dessa maneira. Eita glória! Ele tem de fazer a obra em tempo integral, em espírito de oração em todo o tempo. Se ele perdeu uma batalha, se um membro desviou-se, ele não pode deixar para resolver depois. No dia seguinte, ele tem que de imediato ajoelhar e buscar a vontade do Altíssimo e repreender o mal na vida daquele servo desviado. É essa a nossa função. Nós, os pastores, os obreiros da casa do Senhor, é 24 horas por dia pastor, é 24 horas por dia obreiros. Não é chegar às 6 horas da tarde e terminou o culto, desliga o celular e vai dormir. E se uma ovelha precisa de um socorro, por isso tem o celular. Para resolver, ajudar a resolver esses problemas. Porque Deus, Ele nos quer assim. Depois nós vamos continuar. Quando Epáfras transmitiu a Paulo a boa nova, esse reuniu os seus pastores, obreiros de todo o povo e disse: irmãos, precisamos orar muito pelos nossos irmãos de Colossos. Sei que estão bem, mas é nosso dever orar. Isso é muito importante. Amado, veja bem uma coisa. Vamos recapitular um pouco o que falamos aqui. Nós falamos sobre o amor, sobre o carinho, sobre a necessidade de orar, a necessidade de santificar, a necessidade de renunciar à carne, a necessidade de renunciar a si mesmo. Porque, como eu disse a princípio, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa guerra é contra a potestade. A nossa guerra, amado, é espiritual. Por isso que ele diz aqui, orar sem cessar pelos nossos irmãos. Ter a certeza, como ele nos diz aqui, o que é a fé? O que é o amor? O amor, amado, é você cuidar, é você orar pelo teu irmão, pelo teu semelhante, pelo teu inimigo. Não orar só pelo teu amigo. Se é que você tem inimigo, você tem que orar por ele. Aquele que não gosta de você, aquele que olha torto para você, ele precisa mais de oração. É uma coisa bastante importante, amados. A gente tem que gostar das pessoas como as pessoas são.
Ninguém consegue mudar ninguém, só Deus consegue mudar. Por isso que ele diz aqui que o outro fator impressionante que é o amor, que é a caridade, que tem que ter um para com os outros. Você pode fazer a seguinte pergunta para mim, pastor: quem são os santos? São todos aqueles que aceitaram o Senhor, os quais tornaram santificados pelo sangue de Jesus. Mas nós temos que amar. Irmãos, Jesus veio ao mundo não para os salvos. Ele veio ao mundo para resgatar as almas perdidas. Os apóstolos saíram na função para levar a palavra para resgatar as almas perdidas. E é essa a função do pastor, é essa a função do cristão, é essa a função do crente, é essa a função do obreiro. Buscar as almas para o reino de Deus. Aqueles que necessitam, por isso nós temos que ter esperança, como tinha o povo de Colosso. Essa é a fé, esse é o amor mútuo por causa da esperança que eles estava conservada e reservada no céu. O que nós lemos no versículo 5? Se Deus, em sua infinita sabedoria, criou para todos nós um planeta maravilhoso para dele desfrutarmos. Imagine então o que Ele tem preparado para cada um quando estivermos nas mansões celestiais, onde o diabo jamais entrará. Aquele povo da primeira igreja cristã tinha essa certeza de viver na eternidade com o Senhor, então nós temos que ter essa certeza. Não importa, irmão, o tamanho do teu problema, não importa o tamanho do gigante. Maior é o que está dentro de você, maior é o que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. Nessa hora santa e sagrada, eu quero abençoar cada um dos irmãos. Eu quero abençoar cada lar onde chega essa mensagem. Eu quero abençoar cada pessoa que ouvir essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você vê que Deus é maravilhoso para contigo. Eu quero agradecer e vamos continuar em nome do Senhor Jesus. E me ajude em oração, que eu preciso de uma bênção para trocar o celular, que vocês estão vendo que ele está oscilando. Tá? Então vamos orar ao Senhor, para que Deus venha abençoar cada um dos nossos irmãos, nossos filhos e nossa família. Eu sou o pastor Rodrigues, da Igreja Assembleia de Deus, Jerusalém. Agora nós mudamos essa semana a nossa sede, nós somos ali na Avenida Dom Bosco, 664, Vila Lucinda, Santo André. E meu celular é o 911 56554988. O 11, né? São Paulo, 011 São Paulo. 956554988. Quem precisar de uma mensagem, entre em contato conosco. Terei o prazer em visitá-lo, em sentar e trocarmos uma ideia. Deus abençoe a todos. E nunca esqueça, você é muito importante para Deus. O que Deus tem para nos dar, vai dar que vai sobrar. Creia nisso. Em nome de Jesus.